Eu sei que talvez esse filme não tenha sido lá essas coisas todas, mas tem um negócio muito interessante sobre relacionamento que pode ajudar a recuperar o teu casamento, pode ajudar você a conquistar um namorado ou uma namorada, e é algo que passou praticamente desapercebido nesse filme, A Missy Errada. Então vamos conversar sobre isso, porque apesar do filme ter sido apenas um besteirol americano, tem uma coisa muito interessante sobre relacionamento que a gente vai falar nesse vídeo. Roda a vinheta. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso receber você por aqui. Hoje nós vamos avaliar o filme A Missy Errada. No momento em que eu gravo esse vídeo, esse filme está em primeiro lugar na Netflix, no top 10 da Netflix. E é um filme que é, como eu falei no início, apenas um besteirão americano. É um filme de comédia que a princípio parece que não dá para tirar nenhuma lição sobre ele. Mas tem um negócio muito interessante sobre relacionamento. É uma fórmula que eu vou apresentar aqui. Eu nem sei, na verdade, se o roteirista ele quis apresentar essa fórmula, se ele tinha ideia dessa fórmula, mas na verdade é uma fórmula que o FBI utiliza, inclusive, para recrutar pessoas de outros países para que essas pessoas se tornem espiões do FBI, ou seja, se voltem contra os seus próprios países, e é uma fórmula muito eficaz e, na verdade, ela serve também para relacionamentos. Então, ela serve, por exemplo, para você recuperar um casamento, para você melhorar a sua relação com seu esposo, com sua esposa, para você conquistar uma pessoa, conquistar um namorado ou namorada, enfim. É uma fórmula que eu acabei percebendo que existe nesse filme e eu queria te apresentar isso agora. Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você receba as nossas próximas notificações. Não deixa também de deixar o teu joinha, deixar o teu like, porque assim você ajuda o nosso canal a crescer no YouTube. E é algo que não vai custar nada para você, mas para a gente vai ser de extrema importância. E outro recado é sempre o alerta de spoiler, né? Porque se você não viu esse filme ainda, eu peço que você salve esse vídeo. Aqui embaixo no YouTube tem um botão de salvar, você pode clicar e aí você corre lá para Netflix, assiste esse filme e depois você volta para cá para entender o que é que a gente vai falar aqui, tá? E se você caiu aqui de paraquedas, se você não conhece o nosso canal, saiba basicamente que nós não temos a pretensão aqui de fazer avaliações técnicas, cinematográficas de filmes, mas aqui a gente trabalha muito com essa questão do funcionamento da mente humana, de questões emocionais. Falamos aqui sobre neurociência, sobre psicanálise, sobre psicologia, então tem muito assunto interessante sobre desenvolvimento humano, por exemplo, desenvolvimento pessoal, então tem muito assunto interessante e a gente vai pegar esse filme A Missy Errada e eu vou te trazer justamente uma informação que, como eu falei no início, pode ajudar muito a quem está precisando de ajuda em relacionamentos amorosos. Bom, o filme basicamente é muito simples, né? É um besteirol. O filme trata do Tim, que ele foi fazer uma viagem promovida pela empresa dele e ele acabou convidando uma pessoa errada, conversando ali pelo WhatsApp ou enfim, pelo aplicativo, algum aplicativo. Ele acaba convidando a pessoa errada e ele convidou a Missy para viajar com ele e ela absolutamente, definitivamente era uma garota que tinha um comportamento excêntrico, vamos colocar dessa forma, tá? E não tinha absolutamente nada a ver com ele. Só que no final eles acabaram se apaixonando, ele acabou se apaixonando por ela e aí eu quero explicar o que foi que aconteceu ali, o porquê que isso aconteceu. Eu sei que vai parecer agora que eu vou fugir um pouco do tema, mas eu não vou fugir, tá? Eu vou fazer uma introdução e aí eu vou finalizar explicando o que foi que aconteceu nesse filme e por que que ele, o Tim, no caso, se apaixonou pela Missy. Eu quero falar agora sobre o FBI. Isso mesmo, aquela famosa polícia americana, aquela instituição americana, a FBI, que você conhece muito bem. Muita gente pensa que para eles recrutarem espiões, eles se utilizam de violência, eles se utilizam de, por exemplo, de tortura, né? Mas de fato não é isso que acontece. O FBI acabou encontrando uma fórmula que é extremamente eficaz e essa fórmula que eu quero te apresentar agora. Eles acabaram descobrindo que dá para você ganhar a confiança, ou seja, você conquistar uma pessoa que você quer recrutar como espião, se você aplicar justamente uma fórmula que eu vou te falar agora. A fórmula basicamente é o seguinte: proximidade mais frequência mais duração mais intensidade, ou seja, proximidade, mais frequência, mais duração, mais intensidade. A partir de agora eu vou te explicar o que é que isso quer dizer e você vai entender onde é que eu estou querendo chegar. Você consegue conquistar a confiança e a admiração de algumas pessoas e consegue inclusive até se tornar próximo, se tornar íntimo de alguém quando você coloca essa fórmula em prática. Então vamos lá, ponto por ponto. Proximidade, como o nome já diz, é a aproximação que você tem dessa pessoa, tá? No caso do FBI, por exemplo, quando eles selecionam alguém
para recrutar como espião, eles passam semanas colocando um agente específico sempre nas proximidades dessa pessoa. Então, se eles descobrem, por exemplo, que o possível espião ele tem um costume de ir numa padaria às 6 horas da manhã, então eles colocam sempre o mesmo agente dentro dessa padaria, e aí, sem que o possível espião ele perceba, eles acabam desenvolvendo algum diálogo, o rapaz acaba perguntando o preço de um produto, eles se encontram no caixa, ou seja, aquela proximidade vai quebrar uma barreira que poderia existir quando o possível espião fosse abordado. O outro ponto que eu quero falar é justamente a frequência, né? Esses dois tópicos aí, eles andam em conjunto. Você tem que ter frequência naquilo que você faz. Frequência nada mais é do que o número de contatos que você tem com o indivíduo, tá? Então não adianta você se aproximar uma vez se essa aproximação não tiver frequência. O outro aspecto é a questão da duração. Então também não adianta ter proximidade, também não adianta ter frequência se esses encontros eles não têm uma duração. Se eles duram pouco tempo, por exemplo, não é muito eficaz. As pessoas precisam passar um bom tempo juntos. E o outro aspecto é justamente a intensidade. Então, intensidade nada mais poderíamos definir como, por exemplo, tempo de qualidade. Então, não adianta você ter proximidade, você ter frequência, não adianta você ter, por exemplo, duração, mas você não tem intensidade, ou seja, você não tem um tempo de qualidade. Aquele tempo que você passa com a pessoa, se não for agradável, então não está valendo de absolutamente nada. Nos casamentos também acontecem dessa forma, nos relacionamentos também acontecem dessa forma. Então, a fórmula é basicamente a mesma. Se você pegar, por exemplo, os casais que se divorciaram, essa fórmula acabou sendo desequilibrada. Então, muitas vezes as pessoas não tinham ou proximidade, ou quando tinham proximidade durava pouco tempo, ou seja, não tinha duração, ou então quando tinha duração não tinha frequência, ou então poderia ter proximidade, poderia ter frequência, poderia ter duração, mas eles não tinham tempo de qualidade, ou seja, não tinha intensidade. Duas pessoas que moram na mesma casa, mas que eles não têm tanta aproximação, que eles não conseguem fazer programações juntas, e quando fazem programações, essas programações realmente são bastante chatas, e aí acaba desequilibrando essa fórmula. Então, por exemplo, um casamento que está em crise, é possível que você consiga reverter essa crise se você justamente identificar qual é o aspecto da fórmula que está desequilibrado, que precisa de maior atenção, que precisa de maior foco. O que aconteceu nesse filme foi justamente eles precisaram passar um tempo juntos, e esse tempo juntos fez com que eles exatamente experimentassem essa fórmula. Volto a dizer, não sei se o roteirista percebeu isso, o filme não deixa isso de forma explícita, isso foi apenas uma percepção que eu tive quando eu estava assistindo ao filme. Então, no início do filme, você vê que o Tim, ele não tinha atração pela Missy, até pela questão do comportamento dela. Mas quando eles fizeram uma viagem, eles precisaram passar um tempo juntos, aí o sentimento começou a crescer, porque a partir daí começou a ter proximidade, a partir daí começou a ter frequência, a partir daí começou a ter duração e começou a ter intensidade. Então essa basicamente é a fórmula que, no caso do FBI, eles vão chamar de fórmula da amizade, porque justamente eles primeiro querem desenvolver uma amizade com a pessoa que está sendo recrutada para se tornar um espião, e dessa forma eles conseguem ganhar a confiança dessa pessoa, dessa forma eles conseguem desenvolver um diálogo e fazer a proposta, né, para que ele se torne um espião. Essa fórmula ela serve para qualquer tipo de relacionamento, serve para você desenvolver amizades com outras pessoas, e principalmente serve para relacionamentos amorosos, para você, por exemplo, conseguir salvar seu casamento aí se você estiver em crise, ou até mesmo você conseguir conquistar uma outra pessoa, um namorado ou namorada, enfim, alguém que você esteja interessado ou interessada. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam dessas informações, e não esqueça também de deixar o teu like. E faz o seguinte, se você gostaria que a gente analisasse mais algum filme, deixa aí nos comentários, porque assim que a gente tiver um tempinho, nós vamos analisar e trazer aqui para o nosso canal, tá? Então um forte abraço e até o próximo vídeo.